noite abençoada e protegida pelo Senhor. Sejam bem-vindos a essa maravilhosa segunda-feira. E hoje nós estamos começando um projeto novo, Segunda Língua. Agora a sua segunda vai ser diferente, vai ser incrementada. Você vai ter a oportunidade de aprender uma outra língua. E nós vamos começar com uma língua que é super importante, o inglês. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem vontade de morar nos Estados Unidos, ou se você mora em qualquer lugar do mundo, o inglês é uma ferramenta extraordinária e super importante, fundamental para as coisas básicas, mas também para o seu crescimento pessoal, para o seu relacionamento social. Então nós vamos começar aí a inaugurar hoje a segunda língua com a língua inglesa. E nada melhor do que ter uma pessoa, um profissional da área, um professor fundador daí da escola, Seu Inglês Nativo, lá no Rio de Janeiro. E eu queria dar boas-vindas, né? Welcome, Elton. Thank you, my friend. Obrigado, Romo. Que prazer estar aqui. Olha, que alegria. Quando a gente começou a desenhar essa ideia, eu comecei a sonhar como que a gente podia contribuir para que, de fato, esse projeto desse certo. E eu estou muito feliz. Obrigado, Romo, pelo convite. Elton, nós que estamos felizes com essa parceria Brasil, Estados Unidos, Rio de Janeiro, Califórnia, né? Dois corações aqui, né? O meu e o seu, desejoso de abençoar pessoas, de dar ferramentas para que as pessoas alcancem os seus sonhos. Mas nós queremos conhecer o nosso professor. Diga um pouquinho sobre você. Vamos lá, nosso eu sou teacher, Elton... né? Teacher. Teacher, isso aí. Eu sou Elton Sá e é tão legal saber, Romo, que o convite vem da Califórnia, porque eu sou um cara criado na Califórnia. Eu fui criado numa cidade chamada Riverside. Eu sou brasileiro, mas com 3 anos de idade, meu pai ganhou uma bolsa para estudar na Universidade Batista da Califórnia. E aí, na época, era CBC, né? Era California Baptist College, agora virou universidade. Agora faz tempo, mas tudo bem. E aí, quando nós moramos aí, minha primeira infância foi aí, minha alfabetização foi toda aí, e quando eu imagino a Califórnia, eu me lembro de uma das melhores épocas da minha vida, que foi a minha primeira infância. Então é muito interessante passar para você que por que eu lido com o inglês? Quem é o Elton? O Elton é um cara apaixonado pelos Estados Unidos, o Elton é um cara apaixonado pela língua inglesa. O tempo todo, eu tenho um sonho que é voltar para a Califórnia, conhecer ou revisitar a faculdade, passear em Riverside, onde eu morei na minha infância. E quando você diz que são 2 corações, né? Na verdade, são 2 corações aqui integrados, né? Porque o meu tem laços com a Califórnia e o seu tem laços com o Brasil, que eu sei, obviamente, também. Então, o Elton Sá é um cara apaixonado pela língua, que tem o inglês considerado o inglês nativo, porque eu fui criado na primeira infância aí, e um cara super com vontade de ajudar as pessoas que querem aprender a segunda língua, como o Romo já bem falou, a língua inglesa. Legal demais. Então o seu contato com o inglês foi na sua infância, né? Você foi alfabetizado em inglês. Mas como que surgiu essa questão? Você fundou uma escola, né? Eu sempre falo meu inglês nativo, mas é seu inglês, né? Eu já estou tomando posse do inglês, seu inglês nativo, né? Fala um pouquinho da sua escola aí. Vamos lá. Nós fundamos a escola em outubro de 2019, só que o meu trabalho com a língua já vem desde o ano 2000. Na verdade, assim, quando nós voltamos para o Brasil, eu estudei inglês e sempre trabalhei com inglês, mas no ano 2000 eu me tornei professor de uma escola muito conceituada aqui no Rio de Janeiro. Cheguei a coordenar a escola e depois de trabalhar em algumas outras áreas, eu entendi que a nossa missão era abrir uma escola para ajudar as pessoas. Fundamos a escola aqui em Resende, no estado do Rio. Hoje nós temos uma base aí de uns 70 alunos entre presencial e online. No meio dessa pandemia, a gente conseguiu dar aulas presenciais. Tem decretos que às vezes param a gente volta tudo para online, mas é uma escola que acontece presencialmente e também de forma online. E aí a gente foi assim, o negócio foi surgindo porque uma pessoa pediu, a segunda pediu, e aí foi crescendo. Nós moramos numa cidade, Romo, que a gente considera ser uma cidade portal, tanto espiritualmente falando, quanto que socialmente falando. A Academia Militar das Agulhas Negras fica aqui em Resende. Então, todo oficial do Exército tem que necessariamente passar
pela academia. O nosso atual presidente, independente da sua posição política, mas é hoje a pessoa que está no comando do nosso país, passou por Resende, fez a academia militar. Então é uma cidade que as pessoas vêm, se preparam e vão para onde elas têm que ir. E nós não quisemos ficar de fora do que acontece na cidade. E nós, então, começamos a pensar como que nós podemos ser os que fazem a diferença na vida das pessoas que passam por Resende, que moram em Resende e que, de repente, vão voar voos mais altos aí e que, no que depender de inglês, nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. Legal, então vocês contribuem com essa formação aí, né? Colocando aí o inglês dentro da mochila dessa pessoa, né? E ela vai aí ser lançada ou vai em outras direções, mas ela vai com mais uma ferramenta, né? Muitos vão para Resende para essa formação militar, também outro tipo de formação, né? Para os desafios profissionais, e tem a oportunidade aí de adquirir o inglês como mais uma ferramenta. Exatamente. Elton, parece que é muito claro, mas ainda muita gente ainda fica, para que inglês? Será que eu preciso de inglês? Você poderia dar aí uns 2 pontos assim para reforçar essa necessidade aí da gente aprender inglês? Primeira coisa que a revista Exame, ela traz uma matéria muito interessante, dizendo que o salário de uma pessoa que tem inglês morando no Brasil pode ser aumentado em até 62%. Então, quando a gente para pensar que o meu salário pode ter um aumento de 60%, é um valor bastante significativo e um investimento muito baixo para ter esse retorno. Só para você ter uma ideia, a gente tem um aluno aqui que ele estava trabalhando em Porto Alegre, numa empresa, ganhando X. E ele começou a estudar inglês com a gente e ele começou a fazer umas aulas bem direcionadas, porque ele estava com um foco de ir para uma empresa de celulose em São Paulo. E ele fez a entrevista para essa empresa, a gente ajudou ele, nós fizemos 2 ou 3 simulações de entrevistas de emprego com ele, e esse rapaz foi aprovado para esse novo desafio em São Paulo, na área de celulose. O que aconteceu com ele? A empresa o levou para São Paulo, deu apartamento, deu carro e dobrou o salário dele. Uau. Esse rapaz hoje está com um sorriso daqui a aqui, levou a família para uma qualidade melhor. Essa semana a gente teve aula e eu perguntei para ele, e aí, já está no apartamento? E ele falou assim, você não tem ideia da condição que eu pude dar para minha família graças ao inglês. Então, uma primeira coisa que acontece no Brasil é que pelo menos 60% do seu salário pode ser aumentado só pelo fato de você ter inglês. Mais do que uma faculdade, inclusive. Agora, para quem não mora no Brasil, aí é uma ferramenta fundamental, principalmente se você mora nos Estados Unidos ou num país de fala inglesa, porque assim como esse rapaz teve novas chances por causa do inglês, certamente você hoje, que de repente mora num país de língua inglesa e só trabalha com brasileiros porque você não fala a língua, se você tem a língua, a chance de você aumentar a sua hora, o valor da sua hora, o valor da remuneração da sua hora, triplica, quadriplica. Porque se você consegue trabalhar diretamente com um nativo, certamente o skill, né, a habilidade da língua vai valorizar a sua hora. Posso dar um segundo ponto aqui? Falei isso tudo só para dizer o primeiro. Sim. O segundo ponto é em relação à relação familiar. Né? Imagina que você mora num país de língua inglesa, seja ele os Estados Unidos, e aqui eu quero colocar você bem no seu contexto, e os seus filhos nascem no país em que você imigrou. O que fatalmente vai acontecer, se já não está acontecendo, é que os seus filhos vão passar a ter muito mais domínio da língua inglesa do que da língua portuguesa. Então, para não acontecer a barreira de comunicação, que já acontece, por causa das diferenças de gerações. Gerações, exatamente. Né? 2, por causa da diferença cultural, ou seja, seu filho não vai ter a cultura brasileira tão forte mais dentro dele. Por mais que a família cultive isso, ele vai ser um americano muito mais do que um brasileiro, ou no país que você esteja. Então, tem a barreira da geração, tem a barreira cultural, e a terceira, que é a barreira do idioma,
que você não se comunica mais com suas futuras gerações, com seus filhos, com seus netos. Eu tenho um aluno, Romo, que está fazendo inglês comigo porque o filho foi morar nos Estados Unidos, se casou com uma americana e agora ele tem uma neta. E ele falou, como que eu vou me comunicar com a minha neta? Eu preciso aprender o inglês. Então é isso. As barreiras familiares podem ser diminuídas se você tem o domínio da língua também. Eu acho que esses dois motivos são bem fortes para as pessoas entenderem a importância e a necessidade. Teriam vários outros, mas eu acho que esses dois são bem legais. Esses dois já me convenceram que eu vou estar em segunda, toda segunda eu estou na segunda língua. É importante. E olha, Elton, uma coisa interessante também que gera dentro de nós um crescimento pessoal, né? Eu, na minha própria experiência, quando eu comecei a aprender inglês, foi abrindo a minha mente, porque abre o seu vocabulário, a sua interpretação do mundo, né? Agora você não tem apenas uma palavra para reconhecer um objeto, você tem duas palavras. E é muito interessante isso, gente, a criatividade, porque agora você pode pensar, você pode imaginar em duas línguas, entender duas culturas. E fora, abre a possibilidade de você levar a sua mensagem, né, a sua comunicação a um número maior de pessoas. Eu fui para a África do Sul num projeto em Moçambique, mas eu tive que passar pela África do Sul e fui para o Brasil. Olha meu trajeto. Do Brasil, eu fui para a África do Sul. Então, peguei um voo em São Paulo para a África do Sul. E no avião, sentei do lado de um rapaz chinês. Ele tinha ido ao Brasil fazer algumas tentativas de negociação. E ele começou a falar comigo em inglês e a gente começou a falar, ele com sotaque de chinês, eu com sotaque de goiano carioca, né? Porque eu sou um goiano carioca. E ele falou assim, no meio da conversa, falou, ai, que bom que você fala inglês. Eu estava doido para conversar com alguém. Eu encontrei poucas pessoas no meu ambiente que eu fui para poder conversar, e eu estou podendo conversar com você. E ele conversava, e a gente foi conversando. E no meio da conversa, eu desenvolvi um relacionamento com ele, né? Foi muito legal saber da história dele, falei da minha história, e também eu tive como semear a minha mensagem, que é a mensagem de Jesus, né? Falar para ele do evangelho, da graça, do amor de Deus. Então, a ferramenta da língua, gente, não é só para o bem material, não é só para o bem familiar, não é só para o pessoal, mas também para a nossa missão. No cumprimento da nossa missão, a língua vai nos ajudar tremendamente. O inglês, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguém que sabe inglês. É importante, se você for focado em um grupo, aprender a língua do grupo, mas o inglês abre muitas portas de relacionamento e de conhecimento. Elton, agora eu falei muito, né? Você que é o professor, eu querendo dar aula, olha aí. Me diga aí. Não, mas a sua palavra contribui muito. A gente tem aqui pelo menos 2 ou 3 pessoas que são os nossos alunos que têm chamado missionário, né? E aí eles entenderam isso, que assim, primeiro eu vou aprender o inglês, porque independente de onde Deus me mandar, eu chego lá, eu consigo me comunicar e aí eu aprendo a língua local. Então, bem interessante esse ponto que você colocou. Legal demais. Agora, Elton, conversando com você, conhecendo você, um pouco da sua família, eu vejo que você tem mais do que uma vocação para ser um professor de ensinar uma língua. Eu percebo que o inglês para você é uma ferramenta que você tem para ajudar as pessoas a alcançar algo maior. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. A gente quer conhecer a fundo o professor de segunda-feira, né? Vamos lá. Eu sou de uma linhagem pastoral, né? Assim, meus avós, pastores, meus pais, e aí hoje eu sou pastor, a sua é pastora, e a gente tem criado o Theo também para continuar esse sacerdócio que existe aí na nossa veia familiar, digamos assim. E quando nós fomos abrir o curso, nós entendemos muito de que o nosso chamado não era para ensinar uma língua. O nosso chamado era para desenvolver aquilo que Deus queria desenvolver na vida das pessoas que passassem por nós. Então, aqui na escola já teve gente que chegou muito angustiado e nós literalmente oramos pela pessoa e a pessoa, de alguma forma, entendeu uma mensagem, recebeu uma mensagem de paz, uma mensagem de Cristo, e saiu daqui até assim curado nesse sentido, né? Chegou muito oprimido e saiu daqui leve. A gente então usa isso, o inglês, como uma ferramenta de apresentar, como você bem colocou, Romo, a nossa missão. Então, o chamado nosso é para desenvolver pessoas. E uma das coisas que nós gostamos de sempre saber, qual é o sonho da pessoa?
Porque se o inglês faz parte do sonho da pessoa, ou pelo menos faz parte do alcançar o sonho, é isso que nós queremos contribuir. A ideia da gente se juntar nesse projeto muito nobre do Romo e da iOrganic Church é exatamente mostrar o quanto nós podemos ajudar as pessoas, alavancar as pessoas a atingir os sonhos que Deus tem colocado no coração delas. Às vezes elas nem sabem que é Deus que está colocando, mas é Deus que está colocando. E o que a gente quer é literalmente contribuir para isso. Então, o nosso projeto aqui de unir forças é para colocar os teus sonhos para que você alcance esses sonhos. E no que depender dos nossos degraus da língua inglesa, nós estaremos aqui para alavancar o seu sonho. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto, por isso que eu aceitei com muita alegria no coração o convite do Romo para participar do projeto Segunda Língua. Então aí, gente, segunda-feira é dia de você começar a sonhar, hein? É dia de você reforçar o seu sonho e de você se preparar para alcançar os seus sonhos. Então, vamos trocar a ideia, Romo. Vamos trocar a ideia de que eu odeio a segunda-feira e vamos começar a falar assim, eu tô doido que chegue a próxima segunda. Segunda-feira, exatamente. Vamos tirar o Garfield da nossa mente. Segunda-feira é o dia de você reforçar as ferramentas que você precisa para alcançar os seus sonhos, né? E nós acreditamos piamente que ter uma segunda língua, especialmente a língua inglesa, é algo que vai te ajudar tremendamente, né? Elton, nós estamos conversando bastante hoje, né? Mas eu queria saber, hoje a gente vai começar tendo aula? Sim, já temos uma aula preparada para você já, e aí eu sugiro que você não desligue o vídeo aqui, porque essa entrevista vai acabar e vai entrar a aula, então não perca aquilo que nós já preparamos hoje para você, algo muito especial. E assim, vamos lá, eu quero que você entenda que o conteúdo das nossas aulas, eles vão ter uma sequência e obviamente ele tem que começar um pouco mais básico. Então pode ser que você assista a aula de hoje e fale, mas isso está fácil demais para mim. Calma. Respira fundo e espera, que você vai chegar em alguma aula que você vai aprender muita coisa. E não ignore o básico, porque às vezes o básico bem trabalhado, às vezes não, o básico bem trabalhado te leva a uma fluência melhor. Então pode ser que você saiba o básico, mas talvez ele não esteja tão bem trabalhadinho. Então assista a aula, entenda o conteúdo que vai ser explicado e aí sim você vai poder crescer cada dia mais. Então aguenta aí que vai ter aula hoje ainda. Hoje aula. E olha, gente, se você assistir a aula e você falar ela é básica, para mim, de repente, você pode compartilhar com alguém. Compartilhe com alguém, convide com alguém. Todas as segundas-feiras vamos ter aulas novas. E o que o professor Elton falou, o teacher falou, você reforce o básico, porque muitas vezes para você voar alto, você precisa de uma base boa, né? E divida com outras pessoas, convide outros amigos, né? Compartilhe os vídeos. Nós vamos usar aqui a descrição para deixar algumas sugestões para vocês, algumas informações que não vão estar na aula, mas a gente vai tentar aproveitar o máximo da descrição de cada aula para deixar algo para você, alguma sugestão, alguma tarefa, alguma coisa que a gente possa ajudar você nesse processo, né? Então, nós contamos com você aí toda segunda-feira no Segunda Língua. Show de bola! É isso, obrigado mais uma vez e fique ligado aí na aula, hein, pessoal? Romo, obrigado mais uma vez pelo convite e tamo junto. See you later. See you. Por todas. Eu sou Elton Sá, o seu teacher, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que possivelmente você viu a sua infância inteirinha, mas possivelmente você ainda tem dificuldade com ele. É chamado verb to be. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que o verb to be, ele nunca vai ser apresentado da forma to be, ok? Quer dizer, nunca é uma palavra muito né? Pode ser que ele apareça. Mas, na verdade, a versão mais comum que você vê do verb to be são 3. A primeira, am. A segunda, are. A terceira, is. Então, am, is e are. E todas as vezes que eu uso am, is e are, vai ter que estar presente a pessoa que relaciona com esse verbo. Por exemplo,
Quando eu digo I am. Então, por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. Esse am é o verbo to be que se apresenta na forma am. O segundo é he is. He is a football player. Por exemplo, se eu pego o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eu vou falar Neymar is a soccer player. Neymar, que pode ser substituído por he is a soccer player. E se eu vou falar sobre uma mulher, por exemplo, she is a singer. She is a doctor. She is a dentist. Beleza? Agora, todas as vezes que eu vou falar o you, eu não posso usar nem o am e nem o is. Eu tenho que usar o are. Então, you are a student. You are a teacher. You are, e seja lá o que for. Ok? Então, olha que interessante. Usei o he, eu vou usar is. Usei o I, eu vou usar o am. Usei o you, ou pode ser também o we e o they, você sempre vai usar o are. Então, na forma presente, você sempre vai usar am, is, are. Isso é o verbo to be. Agora, por que o nome do verbo to be é to be? Porque em inglês, todos os verbos que nós vamos falar o nome dele, você precisa falar com to. Então, to dance, to be, to go, to drive. Então, todos os nomes dos verbos, o verbo no infinitivo em inglês, ele tem esse to na frente. Por isso, o nome do verbo to be é to be. Agora, na hora de conjugar o verbo, você vai usar as três formas que nós apresentamos. I am, you are, he is. Beleza? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar o vídeo. Diz aqui embaixo o que você gostaria de ouvir. O que você gosta? Qual é a sua dúvida no inglês? Fala que a gente vai tirar essa dúvida para matar ela de uma vez por todas. E não esquece de compartilhar para aquelas pessoas que não entenderam, passaram pela infância inteira ouvindo sobre o verbo to be e nunca entenderam sobre ele, ok?